comum nós ouvimos falar sobre crise econômica, crise política, crise social. Esse é o estudo de número 782 aqui do nosso canal Jabó que vamos orar. Você é muito bem-vindo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente. Nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Crise é justamente falta de firmeza em alguma área, em alguma coisa. Vamos ao nosso tema, crise de identidade. O nosso texto base está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, que diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Crise é uma situação de instabilidade, é a falta de firmeza, que pode ocorrer por diversos fatores. Já a identidade é o conjunto de características, valores, experiências, crenças que distingue, que diferencia uma pessoa da outra. E é interessante a gente entender que a identidade é aquilo que torna uma pessoa individualizada. Crise de identidade é justamente também conhecida como uma crise existencial. Você já ouviu falar sobre isso? Pessoas que ficam instáveis e ficam se questionando quem realmente ela é e para que ela existe. É um questionamento interno entre quem sou eu e qual é o meu lugar no mundo. A Bíblia nos traz diversos exemplos de homens que não tiveram crise de identidade. Eles tinham firmeza sobre quem eles tinham firmeza que eles eram filhos de Deus. No caso, a gente vai ver o exemplo de Paulo, um homem equilibrado, um homem que não se considerou melhor do que ninguém, um homem que tinha convicção que ele era filho do Deus Altíssimo. Romanos 12, verso 3, que diz: porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um de vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Quando a pessoa ela está em crise de identidade, muitas pessoas se acham mais do que as outras, mas o apóstolo Paulo diz que não, que temos que ter uma autoimagem equilibrada e temos que considerar os outros superiores a nós. Não devemos nos considerar além do que convém. O apóstolo Paulo, ele não negava a origem dele, não. Romanos capítulo 11, verso 1, indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. O apóstolo Paulo sabia quem ele era. O apóstolo Paulo não negava a origem dele, mas ele também não negava o passado dele, os erros que ele havia cometido. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, que diz: pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Ainda em Atos capítulo 22, verso 4, Paulo fala assim, persegui os seguidores do caminho até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando-os no cárcere. Quando Paulo ele olha para o passado, ele não olha para o passado para se vangloriar, ele olha para o passado e ele vê a misericórdia de Deus para com ele, ele vê que foi a graça de Deus que alcançou a ele e que Deus, o Todo-Poderoso, o perdoou porque ele conheceu quem era Jesus verdadeiramente e ele sabia que Deus fazia do homem que se aproximava dele uma nova criatura. Aquele que aceitava Jesus, Deus o tornava
filho, o tornava uma nova criatura. O apóstolo Paulo, ele atribuía a Deus o sucesso do ministério dele. Ele não queria a honra que não era dele. Ele dava honra a Deus, a glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6 e verso 7. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento, de forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Ele reconhecia o valor de servir a Deus, ele reconhecia que ele era servo, que ele era filho de Deus, mas era Deus que era importante, era Deus que devia crescer e ele deveria diminuir. Segundo Coríntios capítulo 3, verso 5 diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluias! É Deus que nos capacita, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos sustenta. O apóstolo Paulo, ele era exemplo de um homem que tinha um propósito firme, ele não oscilava diante das dificuldades, não. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era filho do Deus Altíssimo. Colossenses capítulo 1, verso 29 diz: e para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Paulo sabia o segredo do sucesso. Paulo sabia que quem está em Cristo, quem está enraizado em Cristo, o Espírito Santo age, o Espírito Santo ajuda, o Espírito Santo intercede por ele. Ah, que tremendo a gente entender que um dos segredos do apóstolo Paulo que imitava a Cristo, ele era um homem humilde. Efésios capítulo 3, verso 8, que diz: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ele sabia que em Cristo ele era vencedor, ele sabia que em Cristo ele estava sendo cada vez mais e mais capacitado, ele sabia que em Cristo ele tinha o privilégio de trabalhar para o reino do Senhor, para o reino dos céus. Mas o apóstolo Paulo também tinha uma qualidade que nos faz entender o quanto é importante termos firmeza na nossa identidade com Cristo. Ele era um homem prudente. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10: segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem, cada um como constrói. O apóstolo Paulo, ele via que ele era uma peça na construção, mas quem era importante, quem devia sobressair, quem deveria aparecer é Cristo, porque Cristo era o fundador. Glória a Deus. O apóstolo Paulo nos chama a responsabilidade, porque ele foi humilhado, ele foi comparado, ele foi insultado, apedrejado. O apóstolo Paulo foi apedrejado. Muitas coisas o apóstolo Paulo sofreu, mas ele não teve a sua identidade abalada. Ele sabia que ele era filho do Deus Altíssimo e ele sabia que tudo aqui nesta terra era passageiro. Segundo Coríntios capítulo 11, verso 23 diz assim: são servos de Cristo, eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. O apóstolo Paulo tinha sofrido pelo evangelho, ele sabia quem ele era em Cristo, ele precisava muitas vezes defender o apostolado dele, mas ele não tinha dúvida, ele não se abalava, porque ele sabia em quem ele estava enraizado. Segundo Coríntios capítulo 12, verso 11 diz assim: tornei-me insensato, porque vós me obrigaste a isto. De fato, eu deveria ser recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos superapóstolos, mesmo considerando
tudo que eu nada seja. Como é importante estarmos aprendendo diante das dificuldades, diante das comparações, como nós vimos o apóstolo Paulo sendo comparado. Não devemos nos abalar, devemos ter a nossa identidade intacta. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Outro exemplo de uma pessoa que sofreu, mas uma pessoa que teve a sua identidade intacta, pois sabia que era filho do Deus Altíssimo, é Daniel. Quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, o rei Nabucodonosor determinou que eles comessem da mesa do rei. Mas sabe o que ele fez? Vamos conferir Daniel capítulo 1, verso 4 e verso 5. Jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem a habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Daniel, ele era cativo. Daniel estava entre esses homens que foram selecionados, que foram escolhidos para estar aprendendo acerca do conhecimento da Babilônia e para que estivesse servindo lá no palácio. Mas ele não se contaminou, ele não se misturou, mesmo ele sendo cativo. Ele não negou a identidade dele, ele não negou a origem dele, ele não negou o Deus dele, não. Ele não deixou de seguir os mandamentos do Senhor. Ele se manteve fiel, se manteve separado, ele manteve a identidade dele como filho do Deus Altíssimo. Daniel capítulo 1, verso 11, verso 12. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Daniel, ele sabia que ele era separado por Deus, assim como os amigos dele, e quando eles estavam lá no palácio do rei, eles não se misturaram com os outros, eles foram separados, eles se mantiveram intactos, eles foram inabaláveis, eles tiveram a fé deles e a identidade deles preservadas. Quando o rei Belsazar mandou chamar a Daniel para que ele interpretasse a escrita na parede, o rei Belsazar reconheceu a identidade de Daniel, a fidelidade de Daniel, e que Deus era com Daniel. Daniel capítulo 5, verso 13 e verso 14. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. A identidade de Daniel era visto, era contemplado, era reconhecido pelos outros. O rei Belsazar, ele ofereceu para Daniel várias dádivas: ouro, veste de púrpura, corrente de ouro no pescoço. Mas sabe o que Daniel fez? Daniel rejeitou. Sabe por quê? Porque Daniel sabia que o que ele tinha, que era a presença do Altíssimo, era o melhor dos tesouros, era melhor do que ser honrado aqui na terra. Daniel capítulo 5, verso 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Daniel não trocava a presença de Deus pelas coisas daqui desta terra, não, porque tudo aqui é passageiro. A identidade de Daniel: um homem fiel, um servo obediente, alguém que tinha a presença de Deus em si, não era negociada. Daniel não negociou a identidade espiritual
espiritual dele, assim como o significado do nome dele, que é Deus é meu juiz. Ele deixava Deus ser o juiz dele, ele confiava no Deus Altíssimo, no Deus Todo-Poderoso, ele conhecia Deus, Deus era perdoador, misericordioso, e ele não perdeu a identidade dele durante todo o tempo que ele esteve na Babilônia, no meio da idolatria, no meio da riqueza, no meio de pessoas ruins, de pessoas cruéis. Ele se manteve firme, ele manteve a identidade dele não entrou em crise. O exemplo principal que nós podemos usar para concluirmos é o nosso modelo, é a quem devemos seguir, que se deixou como exemplo para nós, é o nosso Mestre Jesus Cristo. E o nosso Jesus, ele teve a identidade dele questionada pelo inimigo. A primeira vez, o inimigo falou para ele: se tu és o Filho de Deus, e tentou ele através da necessidade básica. Mateus capítulo 4, verso 3, o tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus, ele sabia qual era o propósito dele aqui nesta terra. Se você é quem você é isto que o diabo estava tentando falar para Jesus. Então faça algo para provar. Mas Jesus não cedeu à tentação do inimigo, não. O inimigo até hoje lança desafios, mas assim como Jesus não fez o que o inimigo queria, nós também não devemos ceder ao que o inimigo nos propõe, nos desafia. Devemos ter firmeza, devemos saber que somos filhos de Deus e não negociamos isso. A segunda vez que o diabo ele tentou Jesus através de demonstração de poder, para que Jesus pedisse para Deus mandar anjos para o proteger, para o socorrer. Mateus capítulo 4, verso 6, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Novamente nós podemos enxergar a mesma proposta de Satanás para nós. Ele faz isso até hoje. Ele fala, ele desafia as pessoas, ele manda as pessoas se arriscarem. Sabe por quê? Porque ele fala: Deus vai te proteger. Mas o que Jesus fez? Jesus respondeu a ele que não deve se tentar a Deus. Ele não negou a identidade dele como filho de Deus, não. Quantas vezes as pessoas se colocam em perigo para provar que Deus está com ele, mas não é assim que Jesus nos ensina. E a terceira vez, o diabo não colocou em evidência a filiação de Jesus, quem Jesus era, mas ele tentou a Jesus com ofertas de glória terrena, de reconhecimento e de poder terreno. Mateus capítulo 4, verso 8 e verso 9, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Essa proposta o inimigo ainda usa nos dias de hoje, e muitos se iludem, muitos desejam glória daqui desta terra, desejam honra, desejam reconhecimento, e muitos entram em conflito consigo próprio, muitos entram em crise de identidade espiritual. Mas Jesus nos dá um exemplo. Jesus não cedeu. Sabe o que ele fez? Ele repreendeu a Satanás, e olha, Satanás teve que ir embora e Jesus foi servido pelos anjos. Mateus capítulo 4, verso 10 e verso 11, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Como precisamos aprender com os servos de Deus, como precisamos aprender com o nosso Mestre Jesus. A nossa identidade é identidade de filho de Deus, identidade de filho do Altíssimo. Por mais que o inimigo das nossas almas tenta trazer conflito, tenta trazer desafios, tenta trazer confusões, lembre-se sempre: você é
Filho do Deus Altíssimo. Jesus não negou a identidade dele, ele sabia quem ele verdadeiramente era. Nós temos a nossa identidade espiritual, somos filho do Deus Altíssimo e o diabo muitas vezes questiona a nossa identidade, coloca à prova a todos os momentos quem realmente nós somos. Paulo e Daniel, eles não negociaram não, eles se mantiveram inabaláveis, eles venceram o maligno porque eles creram nas promessas de Deus que se cumpriria no futuro e permaneceram firmes. Eles sabiam quem Deus era, eles sabiam que Deus tinha uma missão que foi dada a eles para eles realizarem, eles tinham um propósito e eles venceram, e em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu quero concluir com 2 Timóteo capítulo 1 verso 12 que diz: por esta causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei em quem eu tenho crido e estou plenamente convicto de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Daniel e Paulo sabiam verdadeiramente quem eles eram no Senhor e isto era suficiente para eles combaterem qualquer crise de identidade, qualquer desafio que Satanás pudesse lançar, e eles sabiam que em Cristo, que no Senhor, eles eram vencedores. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a tua vida, faça seus comentários, compartilhe nas redes sociais, dá o seu like. Caso você ainda não está inscrito aqui no nosso canal Jaboque, se inscreva. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.